Senhor presidente, senhores vereadores, presentes na casa, os que acompanham os serviços e os trabalhos dessa Câmara pelos veículos de comunicação de massa, os presentes, os servidores também presentes. Senhores, senhoras, hoje não é um dia qualquer. Por que não é um dia qualquer? Porque nesse final de semana, na madrugada de domingo, faleceu um dos últimos ícones que foi depositário de sonhos de toda uma geração, inclusive da minha geração. A morte de Fidel Castro leva um pouco dos sonhos dessa geração. É importante destacar que não se trata de fazer balanço da figura do senhor e do grande líder cubano Fidel Castro. Se trata, nesse momento, de fazer um debate sério e generoso, porque se encerra um ciclo do processo histórico da humanidade. Um homem que, com os seus acertos e com os seus erros, foi capaz de impulsionar mudanças estruturais em todo o mundo. A Revolução Cubana foi um movimento armado que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista. Quem era Fulgêncio Batista? Fulgêncio Batista era um lacaio dos interesses americanos na ilha de Cuba, em particular da máfia cubana, da máfia americana, que cuidava de jogos e de cassinos. Além dos jogos e dos cassinos, essa máfia americana havia transformado também a cidade de Havana e boa parte de Cuba num grande prostíbulo das Américas, ou seja, exploravam a prostituição, inclusive a prostituição infantil. Fidel Castro era de uma família rica, de uma família de posses, poderia ter se formado advogado e ter tido uma vida brilhante, inclusive fora de Cuba. Entretanto, ele entendeu, quando conheceu Havana, que deveria colocar o melhor do seu conhecimento a serviço da libertação do povo cubano, para que esse povo cubano pudesse também ter acesso à riqueza, ou vencer os vários índices de pobreza. Rapidamente, a Revolução Cubana, que não tinha nada de socialista, era uma revolução que a gente poderia chamar uma revolução democrática, foi sendo empurrada pelo processo da Guerra Fria, inclusive pelo governo americano, à época. Principalmente quando Cuba passou a contrariar os interesses americanos, com a expropriação de bancos, a expropriação de empresas e com a reforma agrária. E, para dar o exemplo, Fidel Castro iniciou a reforma agrária pelas terras da sua família, que era uma grande proprietária de terras. Isso levou alguns dos seus irmãos, menos Raul, a entrar em conflito com o próprio Fidel Castro. O fato é que a situação de Cuba hoje é muito difícil. A economia fundou depois de anos do boicote americano, o qual não atinge só mercadorias, mas também toda empresa sediada em outro país que estabeleça relações comerciais com Cuba. Apesar disso, a expropriação do capital, a planificação da economia, o povo cubano conquistou um dos melhores sistemas de saúde do mundo, um sistema de assistência social e de educação muito acima do que possui o Brasil, que está entre as maiores economias do mundo. As crianças em Cuba têm teto, têm educação, têm saúde pública e gratuita. Não há crianças pelas ruas, não há mortes por balas perdidas, o roubo é quase inexistente, o número de mortos por desastre ambiental
proporcionalmente à população e é muito menor, inclusive com relação aos Estados Unidos, país mais adiantado do mundo. A questão para os capitalistas é a existência de um país onde o capitalismo foi expropriado, em que não reina a propriedade privada dos grandes meios de produção, e onde a economia planificada, mesmo que deformadamente para atender às necessidades da população cubana, é isso que a burguesia do mundo tenta esmagar. Por outro lado, para além dos discursos das autoridades públicas dos estados burgueses, assistimos também uma ofensiva ideológica brutal contra o povo da pequena ilha caribenha e a figura de Fidel Castro. As alcunhas de uma ditadura e de um ditador aparecem como algumas das mais presentes. Entendemos que em todas as sociedades de classe, o Estado, cumprindo a função de dirigir o poder político de uma classe contra aquelas inimigas e seus interesses. Nesse sentido, os líderes políticos dos países burgueses que acusam Cuba de uma ditadura nada mais fazem do que dizer que tem horror de uma ditadura proletária contra a burguesia e a propriedade privada dos grandes meios de produção. Desejam uma restauração de uma ditadura burguesa no país, que pode se apresentar sob o aspecto formal de uma democracia burguesa ou de uma ditadura, como na China ou no Vietnã. Pouco importa. Aliás, como esses democratas chamam o rei da Arábia Saudita. Como chamam todos os ditadores que tomaram o poder dando os golpes sangrentos, como Pinochet no Chile, Videla na Argentina, os generais brasileiros chamavam de amigos, parceiros e outros adjetivos simpáticos. Aliás, Fidel foi um revolucionário, anti-imperialista, embora não um marxista. Sob a pressão das massas revolucionárias cubanas, liderou a expropriação do capitalismo em Cuba, instituiu uma economia planificada. Essa situação, mesmo em um país pobre e pequeno, permitiu as conquistas alcançadas. Isso lhe deu lugar na história e um papel internacional enorme. Nós dizemos isso, senhor presidente, porque o que nós vimos depois da morte do Fidel Castro foi a expressão de sentimentos mais abomináveis do ser humano. Na hora da morte, na hora do adeus, é necessário que se tenha grandeza. E não se trata de fazer ou de desejar que Fidel Castro vá para o mármore do inferno ou vá para o céu. Ele já foi para a história. E o que mais é engraçado nesse processo todo é que o ódio expressado contra Fidel e contra Cuba é a expressão de um ódio social contra o igualitarismo, a fraternidade, a solidariedade, que são o coração da luta dos trabalhadores. Querem enterrar o símbolo da Revolução Cubana, porque foi, por mais de uma geração, o que impulsionou sonhos e luta militante. Cuba provou que a revolução permanente e a simultaneidade em que um processo ininterrupto e acelerado de uma revolução democrática, uma revolução anti-imperialista, uma revolução agrária e uma revolução negra, com uma revolução anticapitalista era possível, uma façanha histórica imensa. Recentemente, a partir de 2013, nós passamos a ouvir, como diz o meu amigo Valério Arcari, um termo muito comum, principalmente nas redes sociais, que era um termo de intolerância. Qualquer coisinha, vá para Cuba. Vá para Cuba. Alguns sabiam o que estavam dizendo, outros repetiam como analfabetos políticos
e animais insanos, ou como as cadelas do fascismo, esse termo. O que é ir para Cuba? Ir para Cuba era a expressão mais atrasada das pessoas de ultradireita nesse país. Pessoas que hoje estão na rua agredindo, batendo, atirando em pessoas por conta da cor da roupa. E esse é tanto ódio que é impossível a gente explicar num tão curto espaço de tempo. E o mais engraçado, que falam sem estabelecer nenhuma conexão histórica. Hoje uma pessoa me dizia no Facebook, Roque, mas lá em Cuba não tem liberdade. Depende do conceito que se tem de liberdade. Aqui no Brasil tem muita liberdade, a começar pela cidade de Bauru. A maioria da classe trabalhadora aqui em Bauru tem liberdade para usar o ônibus e ser explorado por um dos maiores bandidos da história recente do país, que é o Constantino, e pagar R$ 3,80 de ônibus. Se não tiver o R$ 3,80, não anda de ônibus. A população de Bauru tem a liberdade para se dirigir ao pronto-socorro e morrer livremente no pronto-socorro, porque o Estado, governado pelo PSDB, pelo PSB e por tantos outros partidos vampiros que se apropriaram do Estado, de morrer na fila do hospital. Existe tanta liberdade para o povo brasileiro, tanta liberdade para o povo brasileiro, que todos que quiserem, aqui da cidade de Bauru, sair agora de Bauru, tomar um avião e passar férias, não precisa ir muito longe, passar férias aqui na Praia Grande, pode ir. É só se dirigir ao Expresso de Prata, comprar a tarifa, se submeter ao horário que vem lá de Marília, ou então ter recurso para pagar um avião. Todos têm a extrema liberdade para cursar um ensino de qualidade, ter acesso à universidade. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, foi preciso criar algumas benesses para um grupo muito pequeno ter acesso à universidade e que ajudou a construir fortunas na iniciativa privada na área de educação, mesmo aqui em Bauru. Quantas escolas aqui em Bauru têm alunos financiados pelo FIES e financiados pelo ProUni? Qual a qualidade do ensino dessas universidades? Criaram milionários na iniciativa privada. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem a todos aqueles que fazem a defesa intransigente do regime cubano. Eu não sou castrista, mas reconheço as conquistas da Revolução Cubana. E tenho certeza que a maior conquista do povo cubano foi a dignidade do povo cubano. Foi a moral do povo cubano, que não se permitiu nunca a ser massacrada e colocada de quatro pela maior potência bélica do mundo. E isso começou com a expulsão das forças americanas da Bacia dos Porcos. Então eu deixo aqui a minha homenagem ao povo cubano pela sua história, pela sua conquista e, com certeza, como dizia o Fidel Castro, a revolução caminhará e o povo vencerá. Muito obrigado, senhor presidente.